milionário da Lotofácil, vivia uma vida dupla e ninguém imaginava o desfecho. Itu, uma cidade conhecida pelo tamanho exagerado de suas atrações, era também lar de gente simples e trabalhadora. Entre eles estava Alberto Pires, um homem de 42 anos, dono de uma oficina mecânica no bairro Santa Maria. Casado com Dona Rosa e pai de 2 filhos, Letícia e Pedro, Alberto era um típico cidadão ituano, conhecido pela sua risada fácil e habilidade com carros. Mas o que ninguém sabia é que a sorte estava prestes a transformar sua vida de uma forma inimaginável. Alberto nunca foi de apostar em jogos de azar. Mas naquela quinta-feira à tarde, enquanto almoçava em um pequeno restaurante próximo à oficina, um vendedor ambulante apareceu com um bloco de loterias. Convencido por um cliente pela ideia de quem não arrisca, não petisca, ele gastou seus últimos R$ 5 no jogo da Lotofácil. O bilhete foi guardado no bolso como quem esquece um papel qualquer. Na noite seguinte, Alberto estava em casa assistindo a novela com Rosa. Enquanto os filhos brincavam no quarto, ele pegou o bilhete e o comparou com os números sorteados que apareciam na televisão. Foi preciso conferir 3 vezes. O coração disparou e suas mãos começaram a tremer. Rosa, acho que eu ganhei na loteria. Ele mal conseguia conter a voz embargada. Rosa soltou uma risada nervosa. Ela achava que era mais uma das brincadeiras de Alberto, mas a seriedade nos olhos dele logo a fez mudar de expressão. Como assim, Alberto? Você está brincando comigo? Ele entregou o bilhete nas mãos dela. Ao confirmar os números, Rosa levou a mão à boca, incrédula. Haviam ganhado R$ 25 milhões. A sensação de euforia tomou conta da pequena sala da casa. Alberto e Rosa riam, choravam e já faziam planos para o futuro. Mas Alberto, de forma inusitada, sugeriu que mantivessem segredo. Não queriam que a notícia se espalhasse tão rápido. Afinal, a vida em uma cidade pequena é cheia de olhos curiosos. No dia seguinte, enquanto ainda processava a novidade, Alberto saiu para a oficina como se fosse um dia normal. Durante uma semana, ele fingiu que nada havia mudado. Conseguiu sacar uma parte do dinheiro discretamente e abriu uma conta em nome de um laranja em São Paulo. Ele sabia que, se começasse a gastar de forma extravagante, levantaria suspeitas. Mas o dinheiro tinha efeitos. Alberto começou a tomar decisões ousadas. Comprou um carro de luxo, mas o guardou em uma garagem alugada na cidade vizinha. Visitou joalherias e adquiriu relógios caros, mas jamais os usava na oficina. Sua rotina estava mudando, e Rosa começou a perceber que o marido não era mais o mesmo. Ele também passou a frequentar eventos em São Paulo, onde usava outro nome, Roberto Albuquerque. Nessas festas luxuosas, Alberto descobriu um mundo de prazeres que nunca imaginara. Em pouco tempo, alugou um apartamento na capital, onde passava parte das semanas sem que Rosa desconfiasse. Os amigos e funcionários da oficina começaram a notar que Alberto estava diferente. Ele, que sempre usava roupas simples, passou a aparecer com camisetas de marcas caras e um perfume que não combinava com o ambiente de graxa. Havia rumores de que ele tinha uma fonte de renda extra. E aí, chefe, tá jogando no bicho e não contou pra gente? Brincava Carlão, seu fiel ajudante. Alberto ria, mas não respondia. O silêncio só alimentava os boatos. Em pouco tempo, a cidade inteira começou a falar sobre a sorte repentina de Alberto. Alguns diziam que ele havia recebido uma herança, outros, que estava envolvido em negócios obscuros. Enquanto isso, em São Paulo, Alberto, ou melhor, Roberto, vivia uma vida de ostentação. Ele começou a frequentar cassinos clandestinos, clubes de luxo e a se envolver com pessoas influentes. Foi em uma dessas festas que conheceu Beatriz, uma jovem ambiciosa e deslumbrante. Alberto se encantou com a beleza dela, e logo começaram um relacionamento. Para Beatriz, ele era um empresário bem-sucedido. Para Rosa, ele ainda era um mecânico batalhador. E assim, Alberto mantinha uma vida dupla que se tornava cada vez mais difícil de equilibrar. Rosa não era boba. Ela percebeu que Alberto passava mais tempo fora de casa e que sua atenção com a família estava diminuindo. Certo dia, encontrou um recibo de um hotel de luxo em São Paulo no bolso da calça do marido. Era o suficiente para despertar suas suspeitas. Ela decidiu não confrontá-lo imediatamente. Em vez disso, começou a observar seus movimentos e a buscar pistas sobre o que estava acontecendo. Rosa sabia que, mais cedo ou mais tarde, descobriria a verdade. Enquanto Alberto se dividia entre 2 vidas, a cidade de Itu fervilhava de fofocas. O dono da padaria, o taxista, até a cabeleireira da esquina tinham teorias sobre o que Alberto estava escondendo. Ele, por sua vez,
achava que estava no controle de tudo. Mas as máscaras, como se sabe, não duram para sempre. O que Alberto não sabia é que seus passos estavam sendo seguidos. E, em breve, sua vida dupla enfrentaria um desfecho tão inesperado quanto o bilhete premiado que deu início a tudo. Os dias passavam, e Alberto Pires, agora também conhecido como Roberto Albuquerque, afundava-se cada vez mais na intricada teia de sua vida dupla. Enquanto isso, em Itu, os olhares curiosos e os sussurros ao pé do ouvido se tornavam uma constante. Rosa, a esposa dedicada, começou a ligar os pontos, enquanto o misterioso observador seguia cada passo do novo milionário. As noites em casa estavam diferentes. Alberto, que antes era um homem dedicado à família, agora parecia distante. Frequentemente, inventava viagens de negócios para justificar suas ausências prolongadas. Rosa, no entanto, estava convencida de que algo muito maior estava por trás das desculpas do marido. Depois de encontrar um recibo de um hotel de luxo em São Paulo, Rosa decidiu agir. Discreta, seguiu Alberto em um de seus supostos passeios para comprar peças de carro. De longe, viu o marido pegar a estrada para São Paulo em um carro muito mais luxuoso do que o que usava no dia a dia. Ao chegar na capital, ela assistiu com o coração na mão enquanto Alberto, elegantemente vestido, entrava em um restaurante sofisticado ao lado de uma jovem deslumbrante. Era Beatriz, mas Rosa ainda não sabia quem ela era. Coração partido e mente cheia de perguntas, Rosa voltou para Itu decidida a descobrir a verdade. Enquanto Rosa lidava com a traição silenciosamente, Alberto não percebia que estava sendo observado por outra pessoa, um homem que parecia saber mais sobre sua vida do que deveria. Ele o seguia discretamente, tanto em Itu quanto em São Paulo, anotando todos os passos do milionário. Este homem era Arthur Ferreira, um jornalista investigativo em busca de uma grande história. Ele havia escutado os rumores sobre Alberto e estava determinado a descobrir como um mecânico aparentemente comum poderia ter dinheiro suficiente para viver como um magnata em São Paulo. Arthur tinha acesso a informações privilegiadas. Descobrira, por exemplo, que Alberto havia aberto uma conta em um banco em nome de Roberto Albuquerque e que esta conta estava ligada a transações de alto valor. Para o jornalista, algo sujo estava acontecendo, e ele estava determinado a expor a verdade. Beatriz, a jovem que encantara Alberto, não era apenas bonita, era também perspicaz. Apesar de acreditar que Roberto Albuquerque era um empresário de sucesso, ela sentia que ele escondia algo. A relação dos dois começou a se aprofundar, e Alberto começou a prometer um futuro juntos. Para impressioná-la, Alberto levava a eventos exclusivos e a viagens luxuosas, sempre gastando grandes quantias de dinheiro. O problema era que, quanto mais ele tentava agradar Beatriz, mais fundos ele sacava de sua conta milionária. Isso não passou despercebido pelo banco, que começou a monitorar suas transações. Depois de semanas observando o comportamento do marido, Rosa decidiu confrontá-lo. Porém, ela sabia que precisava de provas concretas para enfrentá-lo. Com a ajuda de Letícia, sua filha mais velha, Rosa contratou um detetive particular. Este profissional começou a acompanhar Alberto, registrando seus passos e descobrindo a existência de Roberto Albuquerque e de Beatriz. Em paralelo, Rosa continuava a desempenhar o papel da esposa dedicada, mesmo enquanto seu coração estava em pedaços. Ela queria entender a extensão da mentira antes de tomar uma decisão final. Enquanto Alberto continuava sua vida dupla, os boatos em Itu não paravam de crescer. Na padaria, o assunto era um só: o mecânico milionário. Algumas pessoas acreditavam que ele havia ganhado na loteria, mas ninguém tinha certeza, já que Alberto nunca confirmava nem negava os rumores. Os funcionários da oficina estavam divididos entre admiração e desconfiança. Carlão, o braço direito de Alberto, começou a questionar o patrão de forma mais incisiva. Chefe, você tá diferente, sabe? Não sei o que tá acontecendo, mas dá para sentir. Se precisar de ajuda, pode contar comigo. Alberto apenas sorriu e mudou de assunto, mas a pressão começava a afetá-lo. Ele sabia que não poderia manter o segredo para sempre. Arthur Ferreira, o jornalista, finalmente reuniu informações suficientes para publicar uma matéria sobre Alberto. Ele conseguiu acesso aos registros bancários de Roberto Albuquerque e encontrou inconsistências que apontavam para uma vida dupla e, possivelmente, fraude. Com um dossiê robusto em mãos, Arthur decidiu fazer uma visita a Alberto em sua oficina. Quando chegou, encontrou Alberto distraído, mexendo em um motor. Sem rodeios, Arthur apresentou-se e foi direto ao ponto. Alberto Pires, ou devo chamá-lo de Roberto Albuquerque? Eu sei tudo sobre você. Sua vida dupla, suas contas em São Paulo e até sua amante. Alberto ficou pálido.
Tentou disfarçar, mas sabia que estava encurralado. Arthur, percebendo a tensão no ar, deu a cartada final. Eu não publiquei nada ainda, mas quero ouvir sua versão. Se você não falar, posso imaginar o que quiser. A escolha é sua. Alberto estava prestes a explodir de nervosismo, mas foi salvo pela chegada inesperada de Carlão. Sem saber do que se tratava, Carlão interrompeu a conversa e pediu que Arthur deixasse o lugar. Aqui não é lugar de fofoca, amigo. Se quiser mexer com o chefe, vai ter que passar por mim. Arthur, percebendo que seria difícil continuar ali, deixou o local, mas não sem antes deixar seu cartão no balcão. Alberto sabia que o relógio estava correndo e que sua vida secreta estava por um fio. Enquanto Alberto lidava com a pressão crescente, Rosa recebia as primeiras fotos tiradas pelo detetive. Em uma delas, Alberto aparecia ao lado de Beatriz, em um restaurante caro. Em outra, ele estava saindo de um cassino clandestino em São Paulo. Com o coração apertado, Rosa decidiu que precisava de uma conversa direta. Mas, antes disso, resolveu buscar apoio legal. Procurou uma advogada em Itu e começou a planejar os próximos passos, caso decidisse acabar com o casamento. Rosa estava determinada a proteger seus filhos e seu futuro. Mas uma coisa era certa: a verdade viria à tona, e Alberto precisaria enfrentar as consequências de suas escolhas. A vida de Alberto estava prestes a desmoronar. Entre Rosa, Arthur e os rumores em Itu, ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que seu segredo fosse revelado. Enquanto isso, Beatriz também começava a questionar a verdadeira identidade de Roberto Albuquerque. O milionário da Lotofácil não sabia, mas estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Alberto Pires sempre acreditou que poderia controlar as consequências de sua sorte inesperada. Afinal, quem poderia imaginar que um mecânico comum de Itu, dono de uma oficina simples, era na verdade um milionário vivendo uma vida dupla? Porém, conforme os dias passavam, o cerco se fechava ao seu redor, e a pressão de manter seu segredo começou a pesar como nunca antes. Beatriz, que até então via Roberto Albuquerque como um empresário bem-sucedido e charmoso, começou a perceber falhas em sua narrativa. Os horários esquisitos, as ausências repentinas e as respostas evasivas despertaram sua desconfiança. Certa noite, enquanto Alberto dormia profundamente em seu luxuoso apartamento em São Paulo, Beatriz pegou seu celular e começou a explorar as mensagens. Encontrou conversas genéricas com um número salvo como Oficina Itu. Mas, ao acessar as fotos no dispositivo, deparou-se com imagens de crianças e uma mulher sorridente, Rosa. Beatriz sentiu o sangue ferver. Quem era aquela família? Por que Roberto nunca havia mencionado nada sobre filhos ou uma esposa? No fundo, ela já sabia a resposta, mas decidiu confrontá-lo diretamente. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, ela disparou. Roberto, quem é essa mulher que aparece nas suas fotos? Por que você nunca falou sobre ela? Alberto engasgou com o café. A pergunta foi como um golpe certeiro, e ele não conseguiu esconder o pânico em seus olhos. Tentou desviar do assunto, mas Beatriz não estava disposta a ser enganada. Ou você me diz a verdade agora, ou eu descubro sozinha. Ela ameaçou, levantando-se da mesa. Ele sabia que estava sem saída, mas não podia contar tudo. Optou por uma meia-verdade. Ela é minha ex-esposa. Estamos em processo de separação. Eu não queria te envolver nisso, Bea. É um assunto complicado. Embora ainda desconfiada, Beatriz aceitou a explicação momentaneamente, mas decidiu investigar por conta própria. Enquanto isso, em Itu, Rosa estava cada vez mais perto de descobrir a verdadeira extensão da mentira de Alberto. Com as fotos e relatórios do detetive em mãos, ela já sabia sobre Beatriz e sobre os gastos exorbitantes que ele vinha fazendo em São Paulo. Porém, o que mais a preocupava eram os segredos financeiros. Ao revisar as contas bancárias conjuntas, Rosa percebeu que quase não havia movimentação nos últimos meses. O dinheiro da oficina parecia estar intacto, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que Alberto estava gastando milhões em sua vida luxuosa. Onde estava todo esse dinheiro? Foi então que decidiu procurar por um contador de confiança. Com a ajuda dele, Rosa começou a desvendar o emaranhado de contas em nome de Roberto Albuquerque. Descobriu transferências volumosas e propriedades compradas no nome falso. Rosa, agora, não tinha dúvidas. Alberto havia ganhado na loteria e escondido tudo dela. Depois de ser expulso da oficina por Carlão, Arthur Ferreira decidiu agir. Reuniu todas as informações que havia coletado sobre Alberto e escreveu uma matéria explosiva para o jornal local, intitulada A Vida Dupla do Milionário de Itu. O artigo detalhava como Alberto, um mecânico simples,
Havia ganhado milhões na Loto Fácil, mas preferiu manter o prêmio em segredo. Descrevia sua vida dupla em São Paulo como Roberto Albuquerque, suas festas luxuosas e seu relacionamento com uma jovem desconhecida. A matéria foi publicada na manhã de sexta-feira e se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Em poucas horas, todos em Itu estavam comentando sobre o escândalo. Rosa ficou sabendo da publicação enquanto fazia compras no mercado. Ao ler as primeiras linhas, sentiu o chão sumir sob seus pés. Na mesma manhã, Alberto chegou à oficina como de costume, tentando ignorar o peso crescente de suas mentiras. Mas, assim que pisou no local, percebeu que algo estava errado. Os funcionários o encaravam de forma estranha, e Carlão, normalmente amigável, parecia desconfortável. Chefe, você viu o jornal de hoje? Carlão perguntou, com um olhar sério. Alberto pegou o exemplar que estava sobre o balcão e começou a ler. Sua expressão foi de choque e fúria. Ele sabia que aquilo era obra de Arthur Ferreira. Sentindo-se traído, ele jogou o jornal no chão e saiu da oficina sem dizer uma palavra. Enquanto Alberto tentava lidar com o impacto da matéria em Itu, Beatriz também leu o artigo. Agora, tudo fazia sentido. Roberto Albuquerque era uma farsa. Ele era, na verdade, Alberto Pires, um homem casado e pai de família. Sentindo-se enganada e humilhada, Beatriz decidiu confrontá-lo. Ligou incessantemente para Alberto até que ele atendeu. Sem meias palavras, ela o atacou. Você mentiu para mim esse tempo todo. Eu sei que você é casado, que tem filhos, e que até seu nome é falso. O que mais você está escondendo, Alberto? Ele tentou acalmá-la, mas Beatriz estava irredutível. Terminou o relacionamento e ameaçou expor ainda mais segredos, caso ele tentasse procurá-la novamente. No mesmo dia, ao voltar para casa, Alberto encontrou Rosa esperando por ele na sala. Em cima da mesa, estavam todas as provas que ela havia coletado: recibos de hotéis, transferências bancárias e fotos de Alberto com Beatriz. Você quer me explicar isso, Alberto? Ou devo chamar você de Roberto? Ele tentou argumentar, mas Rosa não queria ouvir desculpas. Ela estava ferida, não apenas pela traição, mas pela mentira que ele sustentou por tanto tempo. Com lágrimas nos olhos, Rosa declarou: eu não sei quem você é. A pessoa com quem me casei nunca esconderia algo assim. Quero o divórcio. Alberto ficou paralisado. Nunca havia imaginado que perderia Rosa, a mulher que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Tentou implorar, mas Rosa já havia tomado sua decisão. Com a exposição pública de sua vida dupla, o fim de seu casamento e a perda de Beatriz, Alberto começou a perceber o vazio deixado por sua obsessão com o dinheiro. Ele ainda tinha milhões na conta, mas, agora, não tinha mais ninguém com quem compartilhar sua fortuna. Os dias que se seguiram foram de solidão e arrependimento. A cidade de Itu, que antes o admirava, agora o via como uma figura trágica. Enquanto Alberto enfrentava as consequências de suas ações, Arthur Ferreira se preparava para escrever a segunda parte da matéria, prometendo revelar ainda mais segredos sobre o milionário. Alberto sabia que ainda não havia enfrentado o pior, mas, no fundo, desejava apenas uma coisa: encontrar uma forma de redimir-se. Alberto Pires, outrora um homem simples, viu sua vida desmoronar como um castelo de cartas. A fortuna que deveria trazer felicidade transformou-se em um fardo. Sua vida dupla, exposta ao público, agora era assunto de fofocas em cada esquina de Itu e manchete nos jornais locais. A queda de Alberto foi tão meteórica quanto sua ascensão. Após a saída definitiva de Rosa, Alberto ficou sozinho em sua casa. O ambiente, antes cheio de vida e risadas, agora era um lugar frio e vazio. Letícia e Pedro, seus filhos, mal falavam com ele. Rosa havia decidido se mudar para a casa da mãe com as crianças, enquanto organizava o divórcio. A oficina também não era mais um refúgio. Os funcionários, antes leais, passaram a evitá-lo. Carlão, seu braço direito, pediu demissão logo após a publicação da matéria. Sem amigos, sem família e com o desprezo de Beatriz, Alberto se viu imerso em um silêncio insuportável. Para ocupar a mente, começou a gastar mais. Luxos que antes traziam prazer agora pareciam tentativas desesperadas de preencher o vazio. Comprou carros esportivos, joias, e até tentou investir em negócios que mal entendia. Cada decisão parecia levá-lo mais fundo ao abismo. Enquanto Alberto lidava com o peso de suas escolhas, Rosa, por outro lado, começava a reconstruir sua vida. Apesar da dor da traição, ela se sentia mais forte. Apoiada pela família e amigos, Rosa começou a estudar sobre investimentos e finanças, determinada a garantir o futuro dos filhos.
Com o auxílio de sua advogada, Rosa conseguiu bloquear parte dos bens de Alberto, alegando que a fortuna da loteria deveria ser dividida entre eles. Embora Alberto resistisse inicialmente, ele sabia que não tinha escolha. Rosa usou parte do dinheiro para comprar uma nova casa e abrir um pequeno café, um sonho antigo que ela nunca havia compartilhado com o ex-marido. Arthur Ferreira, o jornalista que expôs Alberto, não estava satisfeito com apenas uma matéria. Ele queria entender o que havia levado um homem simples a esconder sua fortuna e construir uma vida dupla. Sua curiosidade o levou a investigar o período imediatamente após o sorteio da loteria. Em suas pesquisas, Arthur descobriu algo que poderia ser ainda mais devastador para Alberto. Algumas das transações financeiras feitas por ele estavam sendo investigadas pela Receita Federal. Grandes somas de dinheiro haviam sido transferidas para contas no exterior, o que levantava suspeitas de sonegação e evasão fiscal. Arthur decidiu confrontar Alberto novamente, desta vez com uma abordagem mais incisiva. Ele sabia que o ex-mecânico estava no limite, e talvez fosse o momento perfeito para arrancar uma confissão completa. Uma tarde chuvosa, Arthur apareceu na casa de Alberto sem avisar. O jornalista encontrou um homem abatido, com barba por fazer e olhos inchados de quem mal dormia. Apesar disso, Alberto ainda tentou manter a fachada de controle. Veio aqui para escrever mais fofocas? Alberto perguntou, com um sorriso amargo. Arthur não se deixou intimidar. Não, Alberto. Vim para ouvir sua versão. Acho que você tem algo a dizer antes que as autoridades descubram o que você fez com o dinheiro. O comentário atingiu Alberto como um soco. Ele sabia exatamente do que Arthur estava falando, mas tentou desconversar. Eu não devo nada para ninguém. Esse dinheiro é meu, e eu posso fazer o que quiser com ele. Será que pode mesmo? Arthur rebateu. Transferências para contas em paraísos fiscais, gastos exorbitantes sem registro. Você pode até enganar o povo de Tu, mas não vai enganar o governo. Alberto sentiu o chão se abrir novamente. Ele sabia que Arthur estava certo. O peso de suas ações começou a sufocá-lo, e, pela primeira vez, ele admitiu. Eu só queria uma vida melhor, mas não sabia como lidar com tudo isso. Arthur, percebendo o momento de vulnerabilidade, propôs algo inesperado. Conte sua história. A verdade. Se abrir agora, talvez consiga salvar o pouco que ainda resta. Enquanto Alberto refletia sobre o que fazer, Beatriz reapareceu em sua vida. Após terminar com ele, ela havia decidido seguir em frente, mas a notícia das investigações chamou sua atenção. Beatriz sabia que, mesmo com os erros de Alberto, ele ainda era um homem rico. E, para ela, isso significava uma oportunidade. Ela o visitou no apartamento em São Paulo, tentando reconquistar sua confiança. Eu sei que as coisas estão difíceis para você, mas quero estar ao seu lado, Roberto ou Alberto, seja lá como você prefira que eu te chame, disse, com um sorriso sedutor. Alberto, porém, estava mudado. Ele enxergava Beatriz como parte do problema, uma lembrança de tudo o que havia perdido. Gentilmente, mas com firmeza, pediu que ela fosse embora. Eu não posso mais viver assim. Preciso arrumar minha vida, e você não faz parte disso. Beatriz, frustrada, saiu sem olhar para trás. Alberto sentiu-se aliviado. Pela primeira vez, estava começando a tomar as rédeas de sua vida. Poucos dias depois, Alberto decidiu procurar Rosa. Ele sabia que precisava acertar as contas com ela, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Rosa concordou em encontrá-lo em um café discreto na cidade. O que você quer, Alberto? Ela perguntou, com um tom frio. Ele suspirou, buscando coragem. Quero pedir desculpas. Sei que estraguei tudo, mas quero tentar reparar o que for possível. Não espero que me perdoe, mas quero ser um pai melhor para nossos filhos. Rosa, embora ainda magoada, reconheceu a sinceridade nas palavras dele. Mas deixou claro: o dinheiro nunca foi o problema, Alberto. O problema foi a mentira, a traição. Se você realmente quer mudar, comece sendo honesto consigo mesmo. Após o encontro com Rosa, Alberto tomou uma decisão. Ele procurou um advogado e iniciou o processo para regularizar suas finanças. Também entrou em contato com a Receita Federal para negociar as pendências fiscais. Era um passo difícil, mas ele sabia que era necessário para reconstruir sua vida. Além disso, ele resolveu encarar Arthur Ferreira e contar sua história completa. Para o jornalista, não havia vitória maior do que publicar uma confissão tão sincera e crua. Com suas finanças em ordem e sua vida pública lentamente recuperando a normalidade, Alberto começou a planejar um novo futuro.
Ele sabia que nunca mais teria a confiança de Rosa ou a admiração de Tu, mas estava disposto a recomeçar. O peso da fortuna finalmente parecia estar diminuindo, mas os desafios estavam longe de acabar. A vida de Alberto Pires havia atingido o ponto mais baixo. Depois de perder a família, os amigos e ser exposto como um impostor, ele agora enfrentava a difícil tarefa de recomeçar. Porém, para reconstruir sua reputação, Alberto precisava enfrentar os fantasmas de seu passado e lidar com as consequências de suas escolhas. Alberto sabia que seu segredo financeiro não permaneceria oculto por muito tempo. Alguns dias após sua conversa com Arthur Ferreira, ele recebeu uma notificação oficial da Receita Federal convocando para prestar esclarecimentos. A carta formal veio como uma confirmação de que sua vida luxuosa não passaria impune. O encontro na Receita Federal foi tenso. Sentado em uma sala fria e impessoal, Alberto foi interrogado sobre as transferências para contas no exterior e as propriedades registradas em nome de Roberto Albuquerque. A única coisa que o mantinha calmo era o advogado que ele havia contratado. Senhor Pires, essas transações não declaradas são altamente suspeitas. Podemos estar lidando com um caso de evasão fiscal, disse o auditor-chefe. Alberto, com a voz baixa, respondeu: eu estava perdido. Não sabia como lidar com tanto dinheiro e cometi erros. Mas estou disposto a corrigir tudo. Embora sua sinceridade fosse um bom ponto de partida, ele sabia que teria de pagar multas pesadas e possivelmente enfrentar outras penalidades legais. A cidade de Itu ainda fervilhava com a história de Alberto. Na praça principal, nos bares e até na missa de domingo, o nome do ex-mecânico era o assunto principal. Para muitos, ele era apenas um exemplo de ganância e arrogância. Para outros, era um homem que não soube lidar com a sorte inesperada. Na oficina, os funcionários tentavam seguir em frente sem ele. Carlão, que agora administrava o lugar, frequentemente era questionado sobre o antigo chefe. Ele evitava falar mal de Alberto, mas também não escondia sua decepção. Ele tinha tudo para dar certo, mas escolheu o caminho errado, comentou Carlão com o cliente. Enquanto Alberto lutava para limpar seu nome, sua filha mais velha, Letícia, surpreendeu Rosa ao defender o pai. Ele errou, mãe, mas continua sendo nosso pai. Acho que precisamos dar uma chance para ele se redimir. Rosa, embora relutante, reconheceu que Letícia tinha razão. Apesar de tudo, Alberto sempre foi um pai presente antes de sua transformação em Roberto Albuquerque. Por insistência de Letícia, Rosa permitiu que os filhos visitassem o pai sob sua supervisão. Para Alberto, reencontrar Letícia e Pedro foi como um sopro de esperança em meio à escuridão. Ele os recebeu em sua casa com humildade, evitando o luxo que antes ostentava. Durante o encontro, prometeu: vou consertar as coisas. Talvez leve tempo, mas vou ser o pai que vocês merecem. Depois de ouvir o lado de Alberto e acompanhar sua tentativa de redenção, Arthur Ferreira publicou uma nova matéria. Desta vez, o tom era mais humano, destacando os erros, mas também o esforço de Alberto em se redimir. O artigo foi intitulado O Milionário de Itu, a queda e a busca por redenção. A repercussão foi mista. Alguns leitores sentiram empatia por Alberto, enquanto outros continuavam céticos. Rosa, ao ler a matéria, percebeu que havia uma mudança genuína em seu ex-marido, mas não estava pronta para perdoá-lo completamente. Em meio à crise, Alberto teve uma ideia para tentar recuperar a confiança da comunidade: investir na oficina que ele havia negligenciado. Ele procurou Carlão e fez uma proposta. Quero financiar melhorias na oficina. Equipamentos novos, treinamento para a equipe. Quero que o lugar volte a ser o melhor da região. Carlão, inicialmente desconfiado, aceitou a oferta com uma condição. Tudo bem, mas você não vai interferir no dia a dia. Esse lugar agora é responsabilidade da equipe. Alberto concordou. Para ele, era mais uma forma de reparar os danos que havia causado. Com o tempo, Rosa começou a ver as ações de Alberto como sinceras. Não havia mais jantares caros ou promessas vazias, apenas gestos concretos de alguém tentando consertar os erros. Ela decidiu encontrá-lo novamente, desta vez em um parque onde costumavam levar as crianças quando eram mais jovens. Vejo que você está tentando mudar, Alberto. Mas não espere que tudo volte a ser como antes, disse Rosa, com firmeza. Não espero, Rosa. Só quero fazer o certo daqui para frente, mesmo que isso signifique seguir sozinho. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, observando os filhos brincarem à distância. Talvez houvesse esperança para ele, mas ela sabia que a confiança era algo que levaria muito tempo para ser reconstruída. Enquanto Alberto tentava reerguer sua vida,
Beatriz tomava uma decisão. Depois de ter sido descartada, ela se sentia magoada e humilhada, mas também sabia que não poderia mais depender de Alberto. Ela vendeu os presentes caros que havia recebido dele e voltou para sua cidade natal, disposta a recomeçar. Beatriz deixou para trás o mundo de luxo que tanto sonhara. Para ela, a lição foi clara: dinheiro sem verdade não traz felicidade. Com a oficina renovada, as pendências legais sendo resolvidas e a relação com os filhos lentamente se reconstruindo, Alberto começou a vislumbrar um futuro. Ele sabia que a fortuna que havia ganhado jamais poderia apagar os erros do passado, mas estava determinado a usá-la para algo positivo. Planejava investir em projetos sociais em Itu, ajudando jovens em situação de vulnerabilidade a aprenderem profissões técnicas. Era sua forma de devolver algo à cidade que o acolheu, mesmo após todos os seus erros. Ao final de tantos altos e baixos, Alberto aprendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas nas conexões humanas que ele havia quase perdido. Era um caminho longo, mas ele estava disposto a trilhá-lo, passo a passo, com humildade. Alberto Pires estava determinado a reescrever sua história. Depois de tanto sofrimento, ele começava a vislumbrar uma nova vida. Mas, como as marés nunca são completamente calmas, os erros do passado insistiam em retornar, desafiando sua determinação. Embora tivesse feito progressos significativos para regularizar suas finanças, Alberto ainda era alvo de investigações. A Receita Federal, após avaliar todas as transações suspeitas, decidiu encaminhar o caso para o Ministério Público. O promotor responsável pelo caso acreditava que Alberto havia cometido crimes financeiros intencionais, mesmo com suas tentativas de corrigir a situação. Certa manhã, Alberto recebeu uma intimação para comparecer ao tribunal. Ele sentiu o peso da notificação como uma pedra em suas costas. Apesar de seu advogado assegurar que ele tinha chances de evitar uma sentença de prisão, a possibilidade de perder sua liberdade era aterrorizante. Rosa, ao saber do caso, ficou dividida. Apesar da mágoa, ela sabia que a prisão de Alberto não seria boa para os filhos. Mesmo assim, não interveio diretamente, pois acreditava que ele precisava enfrentar as consequências de seus atos. Poucos dias antes da audiência, Letícia foi até a casa do pai para lhe dar apoio. Ela encontrou Alberto sentado à mesa da cozinha, cercado por documentos, com um olhar perdido. Pai, eu sei que você errou, mas acho que está tentando mudar. Isso significa muito para mim e para o Pedro. Alberto olhou para a filha, emocionado. Era a primeira vez em muito tempo que alguém acreditava nele sem reservas. Obrigado, minha filha. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Letícia, então, o abraçou. Aquele gesto simples trouxe um breve alívio para o coração atormentado de Alberto. No dia da audiência, Alberto chegou ao tribunal acompanhado por seu advogado. O ambiente era tenso, e ele sabia que cada palavra dita ali poderia determinar seu futuro. Durante o julgamento, o promotor enfatizou a gravidade dos crimes cometidos, enquanto o advogado de defesa argumentava que Alberto estava arrependido e já havia iniciado o processo de reparação. Quando chegou a hora de Alberto falar, ele se levantou e encarou o juiz. Meritíssimo, não vou justificar meus erros. Eu errei, e assumo total responsabilidade. Fiz escolhas erradas, não por maldade, mas por ignorância e medo de perder tudo. Estou disposto a pagar pelo que fiz, mas também quero a chance de recomeçar, pelos meus filhos e pela minha comunidade. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som da caneta do juiz anotando algo. Depois de um longo intervalo, a sentença foi dada. Alberto seria condenado a 2 anos de prisão em regime aberto, com a obrigação de realizar serviços comunitários e devolver parte do dinheiro sonegado. Embora não fosse liberdade total, Alberto sentiu-se aliviado. Ele teria a chance de reconstruir sua vida, mesmo que sob supervisão. Ao saber do resultado, Rosa decidiu procurar Alberto. Ela o encontrou saindo do tribunal, com o semblante abatido, mas aliviado. Alberto, eu sei que isso não é fácil, mas pelo menos agora você tem a chance de fazer as coisas certas. Ele agradeceu o apoio de Rosa, reconhecendo o quanto era importante ter alguém que acreditasse em sua mudança. Não vou decepcioná-los novamente, Rosa. Isso eu prometo. Como parte de sua sentença, Alberto começou a trabalhar em um projeto de recuperação de espaços públicos em Itu. Ele dedicava seus dias a pintar muros, plantar árvores e consertar equipamentos de playground. Embora o trabalho fosse cansativo, ele sentia uma satisfação genuína ao ver a transformação dos lugares em que tocava. Aos poucos, os moradores da cidade começaram a vê-lo com outros olhos. Muitos ainda eram céticos, mas alguns passaram a admirar sua determinação em mudar. Carlão,
que inicialmente havia cortado laços com Alberto, começou a visitá-lo durante o trabalho, oferecendo ajuda e apoio. Enquanto Alberto cumpria sua sentença, Arthur Ferreira decidiu entrevistá-lo novamente. Desta vez, o jornalista queria entender como o ex-milionário via sua jornada até ali. Alberto, você se arrepende de ter ganhado na loteria? Perguntou Arthur, com seu gravador em mãos. Alberto refletiu por alguns instantes antes de responder. Não me arrependo de ter ganhado. Me arrependo de como lidei com isso. O dinheiro amplificou minhas falhas, mas também me ensinou lições valiosas. Hoje, percebo que não é a fortuna que define quem somos, mas o que fazemos com ela. A entrevista foi publicada com o título Do Luxo ao Trabalho Comunitário, a jornada de Alberto Pires. Desta vez, a recepção foi mais positiva. Muitas pessoas começaram a torcer pela reabilitação do ex-milionário. Enquanto Alberto tentava reconstruir sua vida, Rosa prosperava com seu pequeno café. O lugar tornou-se um ponto de encontro popular na cidade, conhecido pelos doces caseiros e pelo ambiente acolhedor. Rosa, com o apoio de Letícia, gerenciava o negócio com maestria, mostrando que também era capaz de superar as adversidades. Alberto, sempre que podia, visitava o café para ver os filhos e apoiar Rosa. Embora os dois ainda estivessem distantes como casal, uma nova amizade começava a florescer. Ao final do cumprimento de sua sentença, Alberto foi convidado a participar como mentor em um programa local que oferecia cursos de mecânica para jovens de baixa renda. Ele aceitou o convite com entusiasmo, enxergando ali uma oportunidade de usar suas habilidades para ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. Embora a vida de Alberto ainda estivesse longe de ser perfeita, ele começava a encontrar uma nova forma de felicidade. Os erros do passado não podiam ser apagados, mas ele estava determinado a construir um futuro baseado na honestidade e no trabalho duro. A fortuna que antes o havia isolado agora era usada para aproximar e ajudar. Alberto aprendeu, finalmente, que o verdadeiro valor de sua sorte não estava no dinheiro, mas na capacidade de mudar sua vida e a de outras pessoas. Alberto Pires, após anos de altos e baixos, sentia que a vida finalmente seguia um rumo mais equilibrado. Mas, embora ele estivesse se reconstruindo aos poucos, ainda faltava algo essencial: o perdão pleno das pessoas que mais importavam para ele, especialmente de Rosa e de seus filhos. Era um processo longo, mas ele estava disposto a enfrentar cada obstáculo para conquistá-lo. Para entender melhor os erros que o haviam levado ao fundo do poço, Alberto decidiu revisitar lugares marcantes de sua história. Começou pela antiga casa onde havia vivido com Rosa e as crianças antes da loteria. Ao estacionar o carro em frente à casa, ele viu outra família vivendo ali. As risadas das crianças no quintal o encheram de nostalgia e arrependimento. Aquele lugar representava uma época em que ele tinha pouco, mas sentia-se completo. Alberto se deu conta de que, na ânsia de buscar algo melhor, acabará destruindo aquilo que realmente importava. Alberto também voltou à oficina, onde tudo começara. Ele queria falar com Carlão, não apenas para acompanhar o progresso das melhorias que havia financiado, mas também para reforçar sua gratidão ao amigo, que havia aceitado ajudá-lo novamente. Carlão, eu queria te agradecer por ter acreditado em mim, mesmo depois de tudo que fiz, disse Alberto, com humildade. Carlão sorriu, mas não deixou de ser sincero. Acreditei, sim, mas você teve que me provar que merecia. Ainda bem que está no caminho certo, Alberto. A vida é sobre isso, cair e levantar. Como mentor no programa de jovens mecânicos, Alberto encontrou uma nova paixão. Ele ensinava com dedicação e paciência, compartilhando histórias de seus erros para inspirar os jovens a fazerem escolhas melhores. Durante uma aula, um dos alunos, Davi, perguntou: Professor, o senhor se arrepende de tudo o que aconteceu? Alberto pensou por um momento antes de responder. Arrependimento não muda o passado, Davi, mas aprender com ele pode mudar o futuro. Eu cometi muitos erros, mas agora tento ser alguém melhor, todos os dias. A sinceridade em sua resposta tocou os jovens, que passaram a admirá-lo não apenas como um professor, mas como um exemplo de superação. Rosa, ao ver os esforços contínuos de Alberto, decidiu fazer algo que ele jamais esperava: convidá-lo para o aniversário de 10 anos de Pedro. Era um gesto simbólico, mas carregado de significado. Rosa sabia que, embora não estivesse pronta para retomar um relacionamento amoroso com Alberto, era importante para os filhos que o pai estivesse presente. Quando Alberto chegou à festa, foi recebido com abraços calorosos de Letícia e Pedro. Ele passou a tarde brincando com as crianças e conversando com Rosa, que, aos poucos, parecia baixar a guarda. Você mudou mesmo, Alberto. Eu consigo ver isso,
disse Rosa, enquanto observavam Pedro apagar as velas do bolo. Não foi fácil, Rosa. Mas vocês me deram uma razão para continuar tentando. Arthur Ferreira, sempre atento às transformações na vida de Alberto, decidiu escrever uma terceira matéria, desta vez abordando o impacto positivo que o ex-milionário estava causando na comunidade. Ele o acompanhou durante uma aula no projeto de jovens mecânicos e visitou a oficina, que agora era referência na região. A matéria, intitulada O Milionário que Encontrou a Verdadeira Riqueza, foi publicada com grande repercussão. Desta vez, os comentários eram em sua maioria de apoio. Muitos moradores de Itu começaram a reconhecer que Alberto havia, de fato, mudado. Certa tarde, Rosa e Alberto decidiram caminhar pelo parque onde costumavam levar os filhos pequenos. Durante a caminhada, Rosa finalmente falou o que estava em seu coração. Alberto, eu já não sinto a mesma mágoa de antes. Acho que, depois de tudo, consegui te perdoar. Mas quero que saiba que esse perdão não é um recomeço para nós dois como casal. É um recomeço como família. Alberto sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ele ainda nutria esperanças de reconquistar Rosa, mas sabia que o mais importante era ter sua confiança e respeito novamente. Obrigado, Rosa. Isso já significa mais do que eu poderia pedir. Inspirada pela dedicação de Alberto no projeto dos jovens mecânicos, Letícia decidiu estudar engenharia mecânica. Ela via no pai um exemplo de resiliência e queria seguir seus passos, mas com um caminho mais sólido e planejado. Quando contou sua decisão ao pai, Alberto não conseguiu conter as lágrimas. Você vai ser incrível, Letícia. Melhor do que eu jamais fui. Com o tempo, os projetos sociais de Alberto começaram a ganhar reconhecimento. Ele foi convidado a falar em eventos da cidade e compartilhar sua história como exemplo de superação. Embora relutante no início, ele aceitou, acreditando que poderia inspirar outras pessoas a evitar os erros que havia cometido. Em um desses eventos, ao olhar para a plateia, Alberto viu Rosa, Letícia e Pedro sorrindo para ele. Foi um momento de pura realização. Pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente em paz. Enquanto Alberto seguia em frente, Beatriz também encontrou um novo rumo. Após voltar para sua cidade natal, abriu uma loja de roupas e começou a construir sua vida com as próprias mãos. Ela havia aprendido que depender dos outros para sua felicidade era um erro e se dedicava a viver com independência e autenticidade. Embora Alberto ainda carregasse as cicatrizes de suas escolhas, ele finalmente se sentia no controle de sua vida. Sua relação com os filhos era mais forte do que nunca. Rosa o respeitava novamente, e ele encontrara um propósito maior em ajudar os outros. Ao olhar para o céu estrelado em uma noite tranquila, Alberto sorriu. Ele sabia que o caminho até ali fora difícil, mas também sabia que as dificuldades haviam moldado a pessoa que ele se tornará. E, acima de tudo, ele sabia que ainda havia muito a construir. Olhando para trás, Alberto Pires sabia que sua jornada havia sido marcada por decisões difíceis, erros graves e lições profundas. Mas, com o passar do tempo, ele percebeu que havia algo mais forte do que qualquer turbulência: os laços que ele construíra com aqueles que amava e com a comunidade ao seu redor. Este capítulo marcaria uma nova etapa em sua vida, onde o passado seria uma referência, mas não uma âncora. Alberto queria fazer algo especial para Pedro, que agora estava entrando na adolescência. Ele sabia que tinha perdido momentos importantes na vida do filho, mas estava decidido a criar novas memórias. Assim, começou a trabalhar em segredo em um projeto: restaurar um carro antigo, algo que ele e Pedro poderiam compartilhar como pai e filho. Na oficina, Alberto dedicava suas noites ao projeto, com a ajuda de Carlão e dos jovens do programa de mecânica. Quando o carro finalmente ficou pronto, ele levou Pedro até a oficina e, com um sorriso, revelou a surpresa. Esse aqui é nosso, Pedro. Quero que você me ajude a mantê-lo sempre em forma. Pedro ficou sem palavras, mas o brilho em seus olhos dizia tudo. Era mais do que um carro. Era um símbolo do esforço de Alberto em ser um pai presente novamente. Enquanto Alberto reconstruía sua relação com os filhos, Rosa também passava por transformações significativas. O café, agora consolidado como um ponto de encontro querido em Itu, expandiu suas operações para atender eventos e festas. Com o sucesso do negócio, Rosa começou a se ver como uma mulher independente, confiante e capaz de realizar seus sonhos. Alberto, ao perceber as conquistas de Rosa, sentia-se orgulhoso e inspirado. Embora ainda nutrisse sentimentos por ela, sabia que respeitar sua independência era crucial. Você construiu algo incrível, Rosa. Parabéns, disse Alberto em uma visita ao café. Obrigada, Alberto. Mas você sabe que isso não teria sido possível se você não tivesse se afastado.
Foi nesse espaço que eu descobri quem realmente sou. Alberto sorriu, aceitando que a felicidade de Rosa era mais importante do que suas próprias esperanças. Embora a vida de Alberto estivesse se estabilizando, nem todos estavam felizes com sua redenção. Durante anos, ele havia feito inimigos no mundo dos negócios por suas decisões questionáveis. Um desses desafetos, Leandro Duarte, um antigo parceiro que se sentiu prejudicado por Alberto, decidiu buscar vingança. Leandro começou a espalhar boatos pela cidade, insinuando que Alberto ainda mantinha dinheiro escondido e que sua mudança de comportamento era apenas fachada. Inicialmente, os rumores não tiveram grande impacto, mas, com o tempo, começaram a gerar desconfiança. Carlão, preocupado, alertou Alberto: "Cuidado, meu amigo. Nem todo mundo acredita na sua mudança. Tem gente querendo te derrubar." Alberto sabia que não poderia controlar a opinião de todos, mas decidiu enfrentar as acusações de frente. Ele abriu suas finanças para auditorias independentes e convocou uma reunião com lideranças da comunidade para reafirmar seu compromisso com a transparência. "Meu passado tem erros, mas meu presente é honesto", declarou, com firmeza. "Quem quiser comprovar isso, estou à disposição." Surpreendentemente, foi Arthur Ferreira quem veio em defesa de Alberto. O jornalista, que antes havia exposto seus segredos, agora usava sua influência para proteger sua reputação. "Já investiguei a vida de Alberto mais do que qualquer um nesta cidade. Se ele tivesse algo a esconder, eu saberia. O que vemos hoje é um homem que se esforça para ser melhor", escreveu Arthur em uma coluna do jornal local. A intervenção de Arthur ajudou a dissipar parte das dúvidas, mas Alberto sabia que reconquistar completamente a confiança de todos levaria tempo. Enquanto as tensões diminuíam, Letícia trouxe uma nova alegria à vida de Alberto. Estudando engenharia mecânica, ela começou a trabalhar em um projeto de sustentabilidade que envolvia reaproveitamento de peças automotivas. Ela pediu a ajuda do pai para criar um protótipo funcional. "Pai, sei que você entende muito de mecânica. Quero que esse projeto seja algo que podemos fazer juntos." Alberto, emocionado, mergulhou no trabalho com Letícia. Os dois passaram semanas projetando, desmontando e ajustando o protótipo. O resultado foi um pequeno veículo movido à energia solar, que impressionou professores e colegas de Letícia. "Você é incrível, minha filha. Vai mudar o mundo", disse Alberto, com orgulho. O impacto de Alberto na comunidade chamou a atenção das autoridades locais. Ele foi convidado a receber uma homenagem na Câmara Municipal de Itu por sua contribuição aos jovens da cidade e por sua dedicação à reconstrução de sua vida. No dia da cerimônia, Alberto subiu ao palco acompanhado por Letícia e Pedro. Em seu discurso, ele falou sobre o poder da segunda chance. "Todos nós erramos, mas o que realmente importa é o que fazemos depois. Aprendi que o perdão é uma dádiva, e que a mudança verdadeira começa com um passo de cada vez." A plateia o aplaudiu de pé. Para Alberto, aquele momento era mais do que uma homenagem. Era uma confirmação de que ele havia escolhido o caminho certo. Meses depois, Alberto teve um encontro inesperado com Beatriz em um evento beneficente. Ela estava ali como organizadora, mostrando que também havia encontrado um propósito em ajudar os outros. A conversa entre os dois foi cordial, sem ressentimentos. "Fico feliz em ver que você está bem, Beatriz. Foi bom te ver novamente." "Digo mesmo, Alberto. Espero que ambos possamos continuar fazendo bem." O breve reencontro mostrou a ambos que o passado estava finalmente enterrado e que o futuro era cheio de possibilidades. Pouco antes do final do ano, Alberto fez uma promessa a Rosa enquanto visitava o café. "Rosa, talvez a gente nunca volte a ser um casal, mas quero que saiba que sempre estarei aqui para você e para nossos filhos. Não importa o que aconteça." Rosa sorriu, tocada pela sinceridade. "E eu espero que você nunca perca essa nova versão de si mesmo, Alberto. Ela é muito melhor." No Natal, Alberto reuniu sua família e os jovens do programa de mecânica em sua casa para uma grande celebração. Foi um momento de união, risadas e gratidão. Enquanto Letícia e Pedro distribuíam presentes, Alberto olhou para todos e percebeu que, apesar dos desafios, ele finalmente havia encontrado o que realmente importava. Ali, sob as luzes de Natal e os sorrisos sinceros, ele sabia que a maior riqueza não era a que ele havia perdido, mas a que ele havia construído. Depois de anos de altos e baixos, Alberto Pires começava a sentir que estava finalmente em paz com seu presente. No entanto, o que ele ainda não sabia era que o passado estava prestes a se manifestar novamente, trazendo à tona segredos e desafios que ele não esperava enfrentar. Certa manhã, enquanto tomava café, Alberto recebeu uma carta em sua caixa de correio. O envelope era antigo,
com letras escritas à mão e um cheiro amarelado pelo tempo. Ele abriu com cuidado e descobriu algo que o deixou perplexo. Era uma correspondência de um advogado, representando um parente distante que ele sequer sabia que tinha. A carta informava que Alberto havia sido incluído no testamento de um tio-avô, Antônio Pires, que ele mal conhecera. Antônio, um homem de hábitos reservados e sem filhos, havia acumulado uma fortuna considerável ao longo da vida. O testamento deixava claro que Alberto era o único herdeiro. Alberto ficou dividido. Depois de tudo que havia passado com a loteria, ele não sabia se queria outra grande soma de dinheiro em sua vida. Ele decidiu consultar Rosa e os filhos antes de tomar qualquer decisão. Quando Alberto contou a Rosa sobre a herança, ela reagiu com preocupação. Alberto, você trabalhou tanto para reconstruir sua vida. Será que aceitar essa fortuna não vai trazer tudo aquilo que tentamos superar? Letícia, por outro lado, tinha uma visão mais prática. Pai, talvez essa seja uma oportunidade. Você pode usar esse dinheiro para ajudar ainda mais pessoas. Não precisa ser como antes. Pedro, com sua inocência juvenil, apenas perguntou: a gente vai poder viajar? A conversa deixou Alberto pensativo. Ele sabia que a decisão não afetaria apenas a ele, mas também as pessoas ao seu redor. Para resolver o assunto, Alberto decidiu viajar até a cidade onde Antônio Pires havia vivido, um pequeno município no interior de São Paulo. Ele queria entender mais sobre o tio-avô antes de aceitar qualquer herança. Durante a viagem, ele foi tomado por memórias de sua infância e de como sua família havia se afastado ao longo dos anos. Ao chegar à cidade, Alberto encontrou a casa de Antônio. Era uma propriedade antiga, mas bem cuidada, repleta de plantas e com um ar de simplicidade. O advogado, que o recebeu, explicou mais detalhes sobre a vida de Antônio, um homem solitário, mas generoso, que havia ajudado muitas pessoas na comunidade. Seu tio-avô acreditava que o dinheiro deveria servir para melhorar a vida das pessoas. Ele sempre dizia que você era o único da família com um espírito parecido com o dele, disse o advogado. Enquanto explorava a casa, Alberto encontrou um diário de Antônio. Nas páginas desgastadas, ele descobriu histórias da vida do tio-avô, incluindo um segredo que explicava por que ele havia escolhido Alberto como herdeiro. Antônio também havia enfrentado uma queda abrupta em sua fortuna, causada por más decisões e por pessoas em quem confiava. No diário, Antônio descreveu como conseguiu se reerguer, não apenas financeiramente, mas como pessoa. Ele acreditava que Alberto, mesmo sem saber, havia herdado sua resiliência. Use essa herança como uma ferramenta, não como um fardo, dizia a última entrada do diário. Após dias de reflexão, Alberto tomou sua decisão. Ele aceitaria a herança, mas com condições. Ao retornar para Itu, reuniu sua família e amigos para compartilhar seus planos. Não quero que esse dinheiro mude quem eu me tornei. Vou usar a maior parte para criar um fundo comunitário que apoie projetos sociais, especialmente para jovens e famílias em situação de vulnerabilidade. A ideia foi recebida com entusiasmo por muitos, especialmente por Letícia, que já vislumbrava como poderia usar os recursos em projetos de sustentabilidade. Com a herança, Alberto fundou o Fundo Comunitário Pires, uma organização que financiava desde pequenos negócios locais até iniciativas educacionais e ambientais. Ele colocou Rosa e Letícia como parte da diretoria, garantindo que o fundo fosse gerido com integridade. O projeto trouxe novos ares para Itu. Jovens antes desmotivados agora tinham acesso a cursos e oportunidades de emprego, e pequenos empreendedores podiam expandir seus negócios. O nome de Alberto, antes associado a escândalos, começou a ser visto como símbolo de esperança e transformação. Mas nem tudo foi tranquilo. A criação do fundo atraiu a atenção de pessoas ambiciosas e oportunistas, incluindo Leandro Duarte, o antigo desafeto de Alberto. Leandro tentou se infiltrar no fundo para desviar recursos, mas foi rapidamente descoberto por Rosa, que liderava as auditorias financeiras. Não vou deixar que ninguém destrua o que estamos construindo aqui, Alberto, disse Rosa, determinada. O incidente reforçou a necessidade de manter o fundo protegido, mas também fortaleceu a confiança de Alberto em Rosa e Letícia como suas parceiras. Nos meses seguintes, o Fundo Comunitário Pires cresceu além das expectativas. A iniciativa foi reconhecida em todo o estado de São Paulo e atraiu doações de outras pessoas e empresas. Alberto tornou-se um palestrante requisitado, contando sua história em eventos e inspirando outros a buscarem a redenção. Rosa, por sua vez, tornou-se uma figura importante na comunidade, sendo reconhecida por sua liderança e integridade. Letícia, ao lado do pai, viu no fundo uma oportunidade de transformar o mundo. Um dia, enquanto organizava os documentos do fundo,
Alberto encontrou uma foto antiga de sua família, tirada muitos anos antes de ganhar na loteria. Ele mostrou a foto a Rosa e disse: "Acho que finalmente estou começando a me parecer com aquele homem da foto. Simples, mas feliz." Rosa sorriu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Alberto sabia que sua jornada ainda estava longe de acabar. Mas, olhando para tudo que havia conquistado e reconstruído, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Enquanto observava Letícia liderar uma apresentação sobre um novo projeto sustentável do fundo, Alberto percebeu que seu maior legado não era o dinheiro, mas as vidas que ele havia ajudado a transformar. A vida de Alberto Pires, que começara com um golpe de sorte, passará por um mar de turbulências até encontrar um caminho de estabilidade, resiliência e, finalmente, propósito. Mas como toda jornada, o último capítulo de sua história não seria apenas uma conclusão, mas a reflexão de tudo que ele havia aprendido e conquistado. Itu estava em festa. O Café de Rosa estava repleto de visitantes. O Fundo Comunitário Pires havia se tornado um modelo para outros municípios, e Alberto finalmente sentia que o peso de suas escolhas não o sobrecarregava mais. Ele sabia que sua vida havia tomado rumos inesperados, mas que cada passo dado, por mais difícil que fosse, o havia levado à pessoa que ele se tornará. Naquele dia, foi organizada uma cerimônia em praça pública para comemorar o sucesso do fundo e a contribuição de todos os envolvidos. Alberto, agora mais maduro e tranquilo, se preparava para discursar, acompanhado de sua família, Rosa, Letícia e Pedro. "Papai, você está nervoso?" perguntou Pedro, com seu sorriso juvenil, ao lado de Alberto. "Não mais do que o necessário. Mas não é sobre mim, Pedro. É sobre todos nós", respondeu Alberto, com um sorriso no rosto, colocando a mão sobre o ombro do filho. A cerimônia contou com autoridades locais, cidadãos e até jornalistas, que estavam ali para relatar como o fundo tinha mudado a cidade para melhor. O evento estava tomando proporções maiores do que Alberto havia imaginado. Ao subir ao palco, Alberto sentiu o peso da responsabilidade e a grandeza daquele momento. O lugar estava lotado, e todos os olhares estavam voltados para ele. Ele respirou fundo antes de começar seu discurso, agora sem pressa, com a voz firme e calma. "Eu nunca imaginei que teria uma segunda chance. E muito menos que essa segunda chance viria de um lugar tão simples, mas tão importante, minha própria comunidade", começou ele, olhando para a plateia, onde os rostos de Letícia e Rosa se destacavam. "Quando ganhei na loteria, eu pensava que tudo seria fácil, que a fortuna traria felicidade. Mas, como muitos sabem, dinheiro não compra felicidade, e a perda do que realmente importa é irreparável. Mas foi através do erro e da dor que aprendi que a verdadeira riqueza está naquilo que conseguimos oferecer aos outros. Estou aqui hoje, com todos vocês, porque aprendi que o maior presente é o impacto positivo que deixamos na vida das pessoas." O discurso foi repleto de emoção. Alberto falava não apenas sobre o dinheiro, mas sobre o significado da vida, sobre o valor das conexões humanas e sobre o poder da transformação pessoal. Sua jornada se tornará, para muitos, um exemplo de redenção. Após o discurso, Alberto foi aplaudido de pé, não apenas por sua coragem, mas por tudo que havia conquistado. No entanto, o momento de maior reconhecimento veio quando uma das autoridades locais, o prefeito da cidade, subiu ao palco com um prêmio simbólico para ele. "Alberto Pires, você não apenas reconstruiu sua vida, mas também ajudou a reconstruir a vida de muitos de nossos cidadãos. O Fundo Comunitário Pires é agora um exemplo para todo o estado. Em nome de toda a cidade de Itu, temos a honra de lhe entregar essa homenagem, como agradecimento por sua contribuição e por tudo que fez por nossa comunidade." Alberto, visivelmente emocionado, aceitou a placa com humildade. "Eu não fiz isso sozinho", disse ele, voltando seu olhar para a família. "Isso é para todos nós." Rosa, Letícia e Pedro estavam ao seu lado, e o sorriso de cada um deles refletia a verdadeira transformação que Alberto havia vivido. A família era o pilar central de sua nova vida. Após a cerimônia, Alberto e sua família se reuniram em um pequeno jantar no Café de Rosa. A noite estava tranquila, e o ar fresco de Itu trazia consigo uma sensação de paz e renovação. Enquanto todos conversavam e comemoravam, Alberto olhou para Rosa e agradeceu. "Sabe, Rosa, se não fosse por você, eu não teria encontrado meu caminho. Você foi a pessoa que sempre acreditou que eu poderia mudar, mesmo quando eu duvidava de mim mesmo." Rosa sorriu, tocando a mão dele. "Eu não acreditei em você porque fosse fácil, Alberto. Acreditei em você porque eu sabia que você tinha a força necessária para superar qualquer coisa." Letícia, com seu olhar decidido, acrescentou. "E eu acho que, juntos, podemos fazer ainda mais."
ajudar ainda mais pessoas. Agora que temos mais recursos e ideias, podemos ir mais longe. Alberto percebeu que sua jornada ainda estava longe de ser concluída. Ele sabia que o fundo precisaria de liderança e visão para expandir seus horizontes e atingir mais pessoas. Mas, dessa vez, ele não estava sozinho. Ele tinha ao seu lado a família e a comunidade que, com o passar dos anos, se tornaram a verdadeira fortuna de sua vida. Meses se passaram, e o impacto de Alberto na cidade de Itu se tornava cada vez mais evidente. Os projetos do fundo prosperavam, e a cidade começou a se transformar em um exemplo de resiliência, inovação e solidariedade. Letícia assumiu um papel fundamental, liderando o setor de sustentabilidade, e Pedro, embora ainda jovem, se envolvia cada vez mais nas atividades da comunidade, aprendendo os valores que o pai lhe transmitirá. Rosa, com sua sabedoria e visão de futuro, continuava a gerenciar o café e a ampliar os negócios locais. Alberto, agora reconhecido não apenas como ex-milionário da Lotofácil, mas como um homem que soubera aprender com seus erros, continuava sua jornada, mas de uma forma diferente. Ele sabia que, embora o dinheiro pudesse ser uma ferramenta poderosa, o verdadeiro legado era o impacto positivo que ele e sua família causavam na vida das pessoas. Uma noite, enquanto observava o céu estrelado de sua cidade, Alberto pensou em tudo que havia vivido. Ele sabia que a jornada fora árdua, mas gratificante. Ele nunca mais precisaria procurar por riquezas externas, pois as verdadeiras riquezas estavam ao seu redor, na paz que ele havia conquistado, no amor de sua família e na confiança da comunidade que o apoiava. A vida de Alberto Pires, o milionário da Lotofácil que havia vivido uma vida dupla, agora era um reflexo de superação, redenção e uma busca constante por significado. Ele soubera dar valor ao que realmente importava e, assim, se tornará um exemplo para todos aqueles que acreditavam em segundas chances.